Vamos à luta até em respeito a quem chegou na hora, né? Então, a gente dá um segundinho só para fazer o admit, mas à medida que os que estão presentes já foram admitidos, vamos em frente. Bom, né, galera? De vez em quando eu dou uma paradinha para admitir alguém que me pede para entrar na aula. Seguimos, né? Continuamos enfrentando muita dificuldade, né? Ontem eu dei uma circuladinha pela cidade para dar uma olhada na situação e impressiona o volume d'água que a gente ainda tem dentro da cidade, né? Sarandi muito alagado. Se a gente circula ali pela Farrapos, né? Todas as ruas, digamos, entre a Farrapos e a Voluntários, tem água praticamente a meia quadra da Farrapos, né? Claro, a Farrapos está parecendo uma, uma praça de guerra, assim, a cada 5, 6 metros tem uma pilha de entulho sendo removido, sendo retirado, né? São os bens das pessoas, você vê que são os móveis, são os colchões, são os elementos, né, que fazem a vida das pessoas. Então, isso tudo é muito triste, né, gente? Muito complicado, né? E a gente ainda está, não sei se longe, mas a gente ainda está, né, vivendo a enchente. Vivendo a enchente. Ainda tem muita água dentro de Porto Alegre. Essa situação arrastada, né, em que ela já recuou, óbvio que já recuou muito, né, vocês sabem disso. A visão da Orla, mas, por exemplo, ali na Orla, a Avenida Beira-Rio está funcionando como um dique, né? Já não tem água no Marinho, já não tem água no Marinha, já não tem água no Beira-Rio, mas, por outro lado, tudo que está entre a Avenida Beira-Rio e o Guaíba está tapado d'água, né? Todo o Parque Gigante está tapado, todas aquelas estruturas da Orla, onde tem todas as quadras esportivas, absolutamente cheias d'água, né? Então, mostrando para a gente que ainda tem bastante água para. E, por outro lado, é evidente que essa condição climática que não para de chover dificulta tudo, a posição do vento. E isso significa, por óbvio, né, que nós precisamos continuar exercendo a solidariedade, precisamos estar atentos a tudo isso, né, e continuamos nesse contexto da crise, seguindo em frente. Mas no final da aula eu dou uma comentada com vocês, vamos deixar entrar todo mundo, né, sobre a perspectiva de aula presencial, aula, né, à distância, que a gente ainda não tem nenhuma novidade. Como muitos têm me perguntado, eu faço um comentário um pouquinho mais adiante na aula, vou ficar devendo essa para vocês. Agora, para deixar todo mundo entrar e todo mundo ouvir o meu comentário logo adiante. Certo? Muito bem. Retomamos o conteúdo de concreto. Nós estamos vendo o projeto, o dimensionamento das lajes. Nosso tema é cálculo de lajes. Na primeira aula de lajes, né, ainda no modelo presencial, eu pude mostrar para vocês alguns critérios que são absolutamente fundamentais. Ou seja, vão da laje se mede, né, entre o eixo das vigas. Vão de laje se mede de eixo a eixo das vigas que suportam a laje. Vinculações das lajes. A laje, na verdade, ela pode ter o bordo livre, é o caso das marquises, é o caso das sacadas, eventualmente, né? Cada vez menos se fazem lajes com bordo livre. A norma desestimula, a boa técnica não recomenda, é uma estrutura que tem muitos problemas. Então, eu diria para vocês, olha, é uma situação. A laje com bordo livre ela está restrito muito assim. A pequena marquise, a pequena cobertura, a pequena proteção, né? Particularmente, por exemplo, para sacadas, não me agrada, não me agrada. Né? Tem muitos acidentes que se sabe, relatados, conhecidos, com marquises com bordo livre. Né? Por quê? Porque, bom, numa sacada, né? Perdão, eu falei marquise, né? Mas também com sacadas, não só com marquise, mas também com sacadas.
Por quê? Bom, porque na marquise a proteção, né, é uma estrutura de proteção. Em geral, você não tem carga em cima. Às vezes, uma máquina de ar-condicionado, uma coisa do tipo, mas para por aí. Na sacada, não. Na sacada, não. Você tem a ocupação de pessoas, você tem vasos de flores, você tem, né, coisas que se armazenam. Então, a sacada representa uma carga muito maior e a laje com bordo livre ela pode resultar perigosa. Não é que não se saiba como calcular, claro que se sabe. Né? Se vocês seguirem o procedimento que eu orientei, que tem inclusive num exemplo que eu deixei para vocês, você vai se calcular bem. Agora, o grande problema é que para qualquer deformação que eu tenha nessa laje, abre-se uma fissura e a armadura está na face superior, peça em balanço, a armadura é negativa, está na face superior, abre uma trinca, por essa trinca entra umidade e se estabelece um processo de corrosão do aço. Né? E essa corrosão do aço é muito importante, porque se aquela barra de aço perde seção resistente, naturalmente a gente pode ter um colapso, e esses colapsos acontecem, né, eventualmente, sobretudo por falta de manutenção e tudo mais, por danos da impermeabilização, essas coisas. Acho que tem que ver com muita prudência as lajes com bordo livre. O segundo tipo de vinculação é o bordo apoiado, que é a clássica situação em que a laje descarrega, se apoia sobre uma viga. Normalmente, nós assumimos que o bordo é apoiado naquelas condições em que não há laje vizinha, não há continuidade entre uma laje e outra. Vamos lembrar, a diferença entre o apoio e o engaste, que é o próximo caso, é que o engaste impede o giro da laje na vinculação. O apoio não. O apoio simplesmente impede o movimento vertical, né? Mas permite que a laje faça o giro livre. Toda laje que chega na fachada de um prédio, né, é apoiada. Não tem laje na continuidade, nós estamos no vazio, então é uma laje apoiada. Contrário senso, quando eu tenho a laje engastada, é bom engastar? Claro que sim. Sempre que eu engasto, mas vejam, esse engaste não é um engaste que se faça da laje na viga. Não é isso. É o engaste que se faz da laje na laje vizinha. É como se fosse a viga contínua. A viga contínua que vocês veem na hiperestática, que vai passando por vários vãos. O apoio é de giro livre, mas a continuidade entre os vãos compatibiliza a deformação. É isto que acontece na laje quando eu tenho duas lajes vizinhas. Qual é a condição que nós definimos para que uma laje possa ser engastada na outra? Elas têm que ter a face superior coincidente, ou seja, elas têm que estar alinhadas pelo bordo superior, o que é comum, né? Porque salvo os casos em que eu tenho rebaixo, a laje do terraço, né? Um banheiro das antigas, que eu tenho rebaixo, uma sacada que eu tenho rebaixo, normalmente, pelo fato de que o piso da obra é nivelado, então eu tenho a face superior coincidente. Essa é a condição mais comum. A segunda condição que se exige é que, bom, a diferença de espessura, o H, a diferença de espessura entre as lajes seja menor ou igual a 2 centímetros. Se a diferença de espessura entre as lajes é menor ou igual a 2 centímetros, uma laje tem 10, a outra tem 12. Uma laje tem 10, a outra tem 11. Né? Uma laje tem 12, a outra tem 14. Todos esses casos me garantem que a laje A é engastada na B e a B é engastada na A. Ou seja, né, uma e outra se vinculam simultaneamente. Quando a diferença de espessura é maior do que 2 centímetros, ou seja, eu tenho uma laje, entre aspas, fininha, né, ligada a uma laje mais espessa, o que, que acontece? A laje mais fina eu posso considerar engastada na mais espessa. Claro, porque a laje grossa, né, consegue segurar a laje fina.
O contrário já não é verdadeiro. A laje mais espessa será considerada apoiada naquele bordo, porque não dá para contar com uma laje tão mais fina para impedir o giro da laje grande. Essa é talvez a única situação que precisa, que merece alguma atenção especial de vocês. Né? Merece algum cuidado de vocês. Né? Por quê? Bom, porque às vezes a gente pode se atrapalhar. Para garantir engastamento entre lajes, engastamento recíproco entre lajes, faces superiores alinhadas e diferença de espessura menor ou igual a 2 centímetros. Se isso não ocorre, a laje mais fina você pode engastar na laje mais grossa. Se as faces superiores não coincidem, ambas as lajes são apoiadas sobre a viga que faz a fronteira. Tá claro? Depois nós falamos de carga. Né? Quando eu falo de carga, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Nós estamos gravando a aula. Deixa eu compartilhar a minha tela. Aí está. Bom, esse era o meu desenho. Lembrando sempre que o que delimita as fronteiras da minha laje, em geral, são as vigas, né, gente? As vigas delimitam. E o vão da laje, repetindo o que eu já disse antes, vai do eixo dessa viga ao eixo dessa viga. Vai do eixo dessa viga ao eixo daquela viga. Outra observação importante. A gente chama de LX o maior vão da laje. LY, o menor vão da laje. Não importa quem está na horizontal, quem está na vertical. Às vezes o estudante se engana um pouco com isso, né? Ah, não, o X é o horizontal, o Y é o vertical. Gente, não, não. O X é a maior dimensão da tua laje. O Y é a menor dimensão da laje. X é maior, Y é menor. Essa é a referência. Bueno, lembrando sempre, claro, que as cargas na laje têm que serem perpendiculares ao plano, elas são ortogonais ao plano da laje, né? Aqui estava a laje. Conceitos que nós já falamos. Aqui os critérios para determinar o engastamento, essa questão da diferença de espessuras, né? Eu quero só achar aqui as nossas cargas na laje. Então, nós vimos ainda na outra aula que as cargas que eu tenho na laje, eu posso ter vários tipos de carga, mas as cargas fundamentais na laje é o peso próprio da própria laje. O peso próprio da laje, né, é quanto cada metro quadrado, um tablete que tem 1 metro por 1 metro em planta pesa. Isso eu obtenho fazendo a espessura da laje em metros vezes o peso específico do concreto armado, que é 25 kN por metro cúbico. Então você pega o teu H em metros, multiplica por 25, você tem a carga quilonewtons por metro quadrado. O exemplo mais fácil, se a laje tem 10 centímetros de espessura, 0,1 metros vezes 25, 2,5 kN por metro quadrado, o que equivale a 250 quilos por metro quadrado. Concreto é um negócio pesado, né, gente? Concreto é um negócio pesado. Uma laje que tem 10 centímetros de espessura, né, em cada metro quadrado de laje pesa 250 quilos. É isso. É isso. Né? Se a laje tem 12, você vai multiplicar 0,12 por 25 para ter a carga. Lembrando que nós trabalhamos sempre em quilonewtons metros quadrados. A segunda carga corresponde às cargas de utilização. É o motivo pelo qual eu faço a obra. Então, é o peso das pessoas, é o peso dos móveis, é o conjunto de cargas que o uso daquela estrutura, né, demanda. Então, essa é uma carga que a gente vai sempre considerar por uma taxa. Porque não tem como saber o que vai ser colocado em cima da laje. Você não está lá para vigiar, para olhar o que o sujeito no apartamento 502 colocou de carga em cima da laje. Não tem como.
Então, estas cargas são definidas, são indicadas, são especificadas e padronizadas pela NBR 6120, edição de 2019. Lá, para cada tipo de finalidade, para cada uso que se tenha da obra, se tem o padrão de cargas que vai adotar. E o terceiro tipo de cargas que necessariamente nós temos na laje, né, é que, bom, as lajes costumam ter um piso por cima. É raríssimas situações em que eu tenho concreto aparente, que eu não tenho nada em cima, né? Aí, ok, né? Normalmente você vai ter um piso, né, que é qualquer dos revestimentos que a gente tem, né? Cerâmica, porcelanato, piso flutuante, piso vinílico, enfim, qualquer que seja, parquet, sei lá, né? Rochas, basalto, pedras, que você vai ter em cima. O piso do próprio piso, que em geral é muito baixo, em geral é muito baixo, né? A pedra pesa mais, uma cerâmica pesa mais. Mas você tem uma argamassa de regularização e assentamento. Lembra que sempre entre o topo da laje e o topo do piso pronto, a arquitetura prevê 5 centímetros. Esses 5 centímetros corresponde, sobretudo, a uma argamassa de regularização. A laje ela fica cheia de pequenos pocinhos, né? Pequenas depressões, porque o reguado, quando o cara termina de concretar, não deixa a superfície da laje absolutamente plana. O próprio processo de cura, né, faz com que vão aparecendo pequenos pocinhos na laje. O que o sujeito vai fazer? Ele vai regularizar. Então o cara vai lá com uma colher de pedreiro, vai aplicar a massa, né, e em cima desse piso absolutamente nivelado, ele vai colocar o acabamento, o revestimento. Se esse revestimento, se esse nivelamento não for bem feito, o teu piso fica com depressões perceptíveis, né? É uma obra com problema de acabamento. E quando isso não é feito com o devido cuidado, a consequência natural é o desprendimento desse revestimento, ou mesmo, em algumas situações, a quebra do revestimento. Placas muito finas, de porcelanato, etc., num choque, numa batida, podem trincar. Por quê? Porque há espaço livre por baixo para que essa peça se movimente. Além disso, claro, o acabamento da face inferior da laje, por baixo da laje, o que o vizinho vê, né? Se eu não tenho forro, porque se a obra tem forro, tá bom, fica no osso, né? Fica no concreto, que já tem um acabamento razoável. Mas se isso é exposto, se o cara vai pintar o forro, né? Que seria a situação mais comum quando eu não vai pintar o fundo da laje, quando eu não tenho forro de gesso, forro de madeira, etc, etc. Então aí eu tenho que fazer um reboco fino, né? Uma massa fina, já não precisa chapisco, não precisa emboço, mas tem que fazer um reboco fino que regularize e que vai servir de base para a pintura. Então, a combinação do que eu tenho no revestimento mais o que eu tenho no reboco vai me dar uma carga adicional sobre a laje. Usualmente, a gente costuma considerar que essa carga vai de 1 a 1,2 kN por metro quadrado, 100 a 120 quilos por metro quadrado é o que se costuma adicionar na laje para absorver, para considerar esse carregamento que eu tenho, né, acima e abaixo da nossa chapa, da nossa placa. Bueno, daí para diante, nós avançamos, né, para poder chegar. Eu falei um pouco de enchimento, que o enchimento aparece nas sacadas, aparece nos terraços, e aí eu fui mostrar para vocês o dimensionamento das lajes armadas em uma direção, né? E nós fizemos isso e chegamos a fazer um exercício. Para onde nós avançamos agora? Essa retomada era importante porque aí estão as premissas fundamentais, as condicionantes fundamentais para o cálculo da laje. Nós avançamos agora para o cálculo das lajes em duas direções. Eu vou trocar a tela. E aqui nós temos as lajes armadas em duas direções. O que define uma laje armada em duas direções? O armado em duas direções é muito mais uma simplificação de entendimento.
para que o cara saiba que, bom, ele vai ter que ter duas armaduras fundamentais, principais na estrutura, numa direção paralela a X, na outra direção paralela a Y. Mas o que diferencia a laje armada em duas direções da laje armada em uma direção? A laje armada em uma direção é aquela laje alongada, é a laje do corredor da obra. Né? É aquela laje em que o comprimento da laje, o LX, é mais do que o dobro da largura. Porque essa laje armada em uma direção, que nós vimos e dimensionamos na aula anterior, ela se deforma formando uma canoa. Ou seja, ela joga a carga para um lado e para o outro, ao longo do vão LY. Porque ela é tão longa que os bordos de extremidade, além de pequenos, estão afastados. Então ela vai jogar essa deformação e isto vai permitir que eu trabalhe, que eu determine os esforços e, por consequência, o cálculo de armadura. Eu vou fazer isso como se ela fosse uma sucessão de viguinhas, uma do lado da outra. Viguinhas que a gente, para padronizar a determinação de armadura, considera como se fossem viguinhas que têm 1 metro de largura, 100 centímetros, e altura igual ao H da laje. Então, literalmente, o que a gente está fazendo é dimensionar faixas de 1 metro, uma do lado da outra. Você calcula uma e repete a armadura para as outras, que são absolutamente similares, deformam da mesma maneira, têm a mesma curvatura. Então, a laje armada numa direção, ela joga a carga para os grandes bordos e ela é armada, as grandes armaduras da laje estão na direção Y, no menor vão. Professor, eu vou colocar as barras de aço lá. Em que direção eu coloco? Paralelas ao lado menor. Porque a estrutura está fazendo uma canoa na direção menor. Então, as armadurinhas estão. É como se você tivesse várias viguinhas, uma do lado da outra, na direção LY, que é o menor vão. Isso, para nós, na aula passada, foi muito útil. Show de bola! Por quê? Porque calcular vigas eu sei, calcular vigas vem da exostática, eu sei achar o momento máximo numa viga, que é uma estrutura biapoiada, biengastada, engastada, apoiada. Eu dei uma tabelinha lá que determina os momentos para essas viguinhas. Eu calculo a armadura e vamos embora. Na outra direção, paralelo ao lado X, eu estava colocando simplesmente, né, uma armadura construtiva, que corresponde a 1/5 da armadura principal, não menor do que 0,9 centímetros quadrados por metro. Tem que molhar a palavra de vez em quando, porque hoje é um dia de muita aula. Agora, quando a relação entre os lados, o LX pelo LY, é inferior a 2, dá para pensar assim, a laje é mais quadradinha, né, professor? Ela já não é um retângulo esticado, ela é uma laje, né, mais proporcionada. O LX e o LY estão mais próximos. Né? O LX não chega a dar o dobro do LY, é menos que o dobro do LY. Esta laje ela já não se deforma formando uma canoa. Essa laje ela já se deforma, né, jogando carga para ambos os lados. Se eu tenho aqui, ó, esse desenho mostra isso. Ou seja, ela curva numa direção e curva na outra. Este ponto comum a uma faixa numa direção e uma faixa na outra direção, ele tem a mesma flecha, né? Então o que que acontece? Eu tenho curvaturas diferentes. No vão maior, a curvatura é mais suave. Ela faz isso. No vão menor, ela para chegar no mesmo ponto tem que curvar mais. A curva é mais acentuada, né? Mas a carga agora já não é distribuída numa única direção, ela é distribuída em duas direções. E aí o grande problema que aparece, né? O grande problema com o qual a gente se depara é como é que eu vou determinar os momentos. O problema não é calcular a armadura. A armadura é feita exatamente da mesma maneira. A hora que eu tenho um momento, eu dimensiono uma faixa que tem 1 metro de largura e uma altura H. É K6, K3, AS
e vão embora, não tem problema nenhum. O drama, a dificuldade que aparece agora é que, se vocês olham para este croquis, o que a gente nota? Eu tenho uma dimensão LX, que é o maior vão da laje em planta. Eu tenho uma dimensão LY, que é o menor vão. Eu terei armaduras positivas, momentos positivos, que vão corresponder a armaduras que estão no desenho da direita, na direção X, paralelo ao lado X, e momentos na direção Y, paralelos ao lado Y. Porque eu tenho que esta laje curva e traciona embaixo no meio do vão, curva na outra direção e traciona embaixo no meio do vão. Então eu vou precisar de armaduras. Se a tração está embaixo, vocês sabem que a armadura tem que estar colocado justamente no bordo aonde está a tração. Ótimo. Se a laje for apoiada em todo o contorno, que é o caso raro, né? Mas se ela for apoiada em todo o contorno, bom, no apoio o momento é zero, o giro é livre. Então aí eu não teria nenhum momento aqui, todos seriam zero, e eu não teria armaduras que ligam a minha laje com a laje vizinha, né? Que engastam a minha laje com a laje vizinha. Na posição inversa, se a laje for totalmente engastada, ou seja, uma laje de meio, que tem lajes em toda a vizinhança, cuja espessura não difere mais do que 2 centímetros, então a minha laje pode ser considerada engastada nos 4 bordos. Se ela é engastada nos 4 bordos, eu vou ter um momento. Notem, quando eu engasto, eu estou falando de um momento que vai produzir uma tração na face superior. Ou seja, se essa peça for fissurar, ela vai fissurar justamente na aresta que liga uma laje com a outra laje, abrindo na face superior. Então, é por isso que esses momentos são identificados como momento negativo. Momento negativo, aquele que traciona a fibra superior. Neste caso, eu tenho cada bordo terá um momento negativo, que é o maior entre os dois momentos vizinhos, desta laje e de uma laje vizinha que estará aqui, desta laje e de uma laje vizinha. Então, cada armadura é calculada comparando os momentos entre as duas lajes vizinhas naquele bordo. Para determinar essa armadura aqui, eu comparo o negativo desta minha laje com o negativo da laje vizinha aqui. Qual é que eu vou pegar? Obviamente o maior deles, né? Porque eu tenho que atender, eu tenho que deixar segura, eu tenho que garantir a estabilidade de ambas as lajes. Então, o projeto significa que eu vou determinar os momentos nos bordos da laje e vou comparar esses momentos com os momentos das lajes vizinhas. Toda a minha dificuldade está em achar os momentos fletores. O que na outra aula ficou muito simplificado, porque eu já sei calcular momento de viga. Agora, momento de laje eu não sei. Momento de uma estrutura bidimensional, até agora vocês não sabem. Então, isso é o que a gente precisa ver, isso é o que a gente precisa falar. Tendo os momentos, naturalmente eu vou obter a armadura. Onde está o meu mouse? Sumiu aqui, né? Ele vem para cá, eu vou ter a armadura. A dificuldade, tendo o momento, achar a armadura é o processo de sempre que nós já conhecemos. Vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Bom, o grande problema, né? Isso eu cheguei a fazer na aula, eu cheguei a fazer esse comentário na aula presencial, em sala de aula, né? Que não é a última, é a penúltima, logo antes de que a gente tivesse que interromper os nossos encontros por toda essa situação. Ao longo do tempo, a engenharia foi buscando soluções para poder determinar esses momentos. Nesse sentido, gente, o computador tem um papel fundamental.
O computador ele é muito mais do que uma ferramenta que faz cálculo mais rápido. Como é que se fazia cálculo antes? É, ábacos, não sei o que, na antiguidade. Depois, e durante muitos anos, com uma reguinha que é chamada régua de cálculo. Né? O avô por aí, um tio-avô, pode ter alguma régua de cálculo, né? Que era uma reguinha que você fazia operações matemáticas. É só um processo mais fácil para você não ter que ficar calculando a mão. Quando vem a calculadora agiliza este processo e agiliza muito. Né? As primeiras calculadoras eram uma manivelinha, você tinha que ficar dando manivela na calculadora, para frente e para trás, frente e para trás. O sujeito terminava de calcular um edifício e tinha que fazer uma fisioterapia no braço. Não, não peguei essa fase. Não peguei essa fase. Né? Mas o cara tinha que fazer. Né? Depois vieram os modelinhos que os caras davam uma manivelinha do lado. Para lá, para cá, somava, subtraía. É a avó das calculadoras. A calculadora eletrônica, nós só estamos fazendo os nossos cálculos cada vez mais rápido, com mais precisão, com menos erro. O computador não. O computador ele não só faz o cálculo mais rápido, ele faz, mas o computador torna acessíveis métodos pelo processamento da informação, métodos que antes eu não tinha como resolver. Sistemas de equações que antes eu não tinha como resolver. O computador é uma reviravolta nesse processo. Gente, os primeiros métodos para calcular lajes consideravam o seguinte: olha, vamos admitir uma viguinha, porque a viga sempre foi o porto seguro, viga eu sei fazer. Vamos admitir que numa direção eu tenho uma viga e na outra direção eu tenho a viga. Eu boto a carga, calculo a armadura e está resolvido. Funciona? Funciona, mas é completamente antieconômico. Completamente antieconômico. Por quê? Porque eu vou ter a carga duas vezes, né? Eu tenho a carga na viga na direção X e eu tenho a mesma carga na viga na direção Y. Meu Deus do céu. Completamente caro. Funciona. É seguro? É seguro. Mas não era o ideal. Aí, lá pelos anos 40, 30, 40 do século passado, os caras desenvolveram uma técnica que chamava os quinhões de carga. O quinhão de carga ele levava em consideração uma informação muito importante que as viguinhas não levavam, porque se eu trabalho duas vigas diferentes, né, com vãos diferentes e a mesma carga, elas terão deformações diferentes. Isso obviamente não é verdade, porque a laje tem que ter a mesma deformação, o ponto é único. No quinhão de carga, eles consideravam que uma parcela da carga ia para uma viga e para outra viguinha ia uma complementaridade, ou seja, um outro quinhão. Então, sei lá, você pode pensar assim: para a viga na direção X vai 40%, para a viga na direção Y vai 60%. Como é que eles calculavam quanto por cento ia para a viguinha numa direção e para outra direção? Porque eles sabiam que a flecha na viga em X tinha que ser igual à flecha na viga em Y. Eles incluíam uma consideração de deformação. E para que a flecha fosse igual, então a viga, né, do vão maior tinha que pegar menos carga, a viga do vão menor tinha que pegar mais carga. E com isso eles faziam. Legal! Muita laje por aí está calculada assim. Os chamados quinhões de carga. Está nos livros, galera. Está nos livros. Quem tem uma biblioteca mais antiga, né, vai achar isso nos livros também. Mas era um processo impreciso. Primeiro, porque a deformação em concreto não é exatamente como na resistência dos materiais, o concreto fissura. Né? Segundo, porque ignorava uma coisa fundamental. A faixa do meio deforma mais, mas a faixa logo do lado deforma um pouquinho menos. E ela segura a faixa do meio. Ou seja, uma faixinha ajuda a outra. Para quem quer pensar, eu sempre gosto da coisa muito prática. Para quem quer pensar, você sabe aquelas cadeiras de praia que são formadas por fitas? Né? Aquela cadeira de praia antiga, né? Eram as fitas, a cor era
branca e vermelha, branca e azul, branca... Você tinha uma sucessão de fitas. Quando o sujeito senta na cadeira, a fita numa direção e a fita na outra tem que estar na mesma posição, senão o cara vai estar apoiado numa faixa só. É óbvio que as faixas do meio deformam mais, mas as faixas do lado ajudam a segurar a faixa central. Este processo do quinhão de carga, ele ignora isso. Ele é muito melhor que o das viguinhas, mas ele ignora isso. Aí um camarada chamado Marcos criou tabelas, o camarada estudou para dedéu, fez muitos ensaios e ele avaliou, considerando a torção das faixas, ele avaliou quanto uma faixa podia ajudar a outra. É muita ciência, meu Deus do céu. E ele criou tabelas. Essas tabelas estão em muitos livros, são chamadas as tabelas de Marcos. Aí, se papai é engenheiro, se tio é engenheiro, vai olhar nos livros de concreto dele, vocês já vão achar as tabelas de Marcos. Durante anos se calculou com as tabelas de Marcos, que já representam um cálculo bastante bom, uma boa aproximação. Uma boa aproximação. Né? Porque o Marcos ele estudou para valer. Até que, na década de 50, um camarada chamado Timoshenko, que é um russo que se bandiou para os Estados Unidos, né, desenvolveu nos Estados Unidos, nas universidades americanas, o equacionamento da placa. Vamos lembrar a resistência 2? Lá na resistência 2, vocês tinham o quê? Vocês tinham a equação da linha elástica para a viga. O Paulo mostra para vocês, lá em resistência 2, a equação da linha elástica para a viga. O que o Timoshenko fez? Ele demonstrou a equação da placa. É uma equação diferencial. Porque agora eu tenho, né, duas direções. Então eu tenho que considerar uma variável x, uma variável y. E ele criou a teoria da elasticidade para placas e cascas. Tem um livro dele que é um clássico, Plates and Shells, Placas e Cascas, do Timoshenko. Lá está demonstrada toda essa teoria. E aí tem muitos autores que contribuíram, que trabalharam, esse assunto virou um tema de pesquisa, né? É uma enorme equação diferencial. Quando a gente faz pós-graduação, mestrado na área de estruturas, tem uma disciplina específica para placas e cascas, plates and shells. Né? E aí o que se faz? Você aprende a resolver essas equações diferenciais. Essas equações diferenciais, qual é o problema? O problema é que resolver uma equação diferencial, né, que são equações com derivadas, é um trabalho infernal. O sujeito aplica uma condição de vínculo, 2 bordos engastados, 2 bordos apoiados para essa carga, e aí você pega folhas e folhas de papel e vai resolvendo, até chegar no valor do esforço. Né? Porque você tem muitas variáveis. A proporção entre os lados, a relação Lx por Ly, né? O tipo da carga, o tipo do bordo, você vai tendo diferentes casos. Só que, e aí entra o computador na parada. Quando o Timoshenko faz isso nos anos 50, tá organizado o problema. Ok, temos as fórmulas para fazer. Mas a fórmula não é Q ao quadrado sobre 8. A fórmula é uma equação diferencial. Você imagina, para cada cálculo, um prédio tem uma montanha de lajes. Você resolver equações diferenciais. Aí é para surtar. Pirar na batatinha. Mas o computador pega essas equações. Né? O pessoal processa essas equações e faz cálculo numérico. Cria tabelas que resolvem estas lajes pela solução da equação da placa, a equação diferencial da placa, né? Como apresentado pelo Timoshenko e por outros autores, né? E usando essas tabelas, que são geradas a partir da análise computacional, né? Você tem tabelas para resolver as lajes para diferentes casos de vinculação e diferentes relações entre Lx e Ly.
Eu já disse para vocês, depois, lá nos anos 70, vai aparecer o processo rígido plástico, feito pelo dinamarquês Johansson, que a gente vai tratar numa aula subsequente como calcular pelo processo de Johansson. Nesta aula de hoje, a prosa é, né, mostrar como dimensionar uma laje usando a solução da equação diferencial da placa via as tabelas. Né? A tabela que nós vamos utilizar, embora existam tabelas produzidas por diferentes autores, que dão na mesma, porque a equação é a mesma, né? A tabela que nós vamos usar é a que consta num livro clássico que está na minha bibliografia, tem que ir lá olhar na bibliografia, que é o livro do Montoya. Né? Montoya é um autor espanhol, né, que é uma grande referência na teoria fundamental do concreto aplicado, em como dimensionar laje, como dimensionar pilar, como dimensionar viga, como dimensionar sapata, enfim, como dimensionar as diferentes peças de concreto armado. Alguém que vá calcular concreto armado, né? Alguém que vá se dedicar, não para acompanhar a aula, não é isso, né? Mas alguém que queira fazer carreira como projetista estrutural, a minha dica é: você precisa ter um volume do Montoya na estante. Porque ele vai te orientar, ele vai te ensinar, ele vai ser aquelas referências fundamentais. Em cada área do conhecimento, gente, a gente sempre tem um ou dois livros ou três livros que são referências fundamentais. Em concreto, tem muito. Concreto é uma das áreas que mais tem bibliografia. Agora, a referência do Montoya, né, é uma referência absolutamente fundamental. Me parece que o livro do Montoya está na 15ª edição. Agora, essas teorias mudaram um pouco, viu, gente? Mudaram um pouco. Sabe aonde se consegue um exemplar já mais antiguinho? Não é a última edição, mas vocês sabem que a mudança entre uma edição e a outra não é tão grande assim. Ah, não é tão grande assim. Onde se consegue muito e por um preço muito razoável, porque uma edição nova do Montoya, ela não é muito barata, não. Ah, não é muito barata, não. Sei lá, uns 200 euros, uma coisa do tipo. Né? É um livro caro. Né? Muito bom, mas caro. Onde se consegue acessível? No sebo, nas livrarias de livro usado. A toda hora aparecem exemplares antigos. Por quê? O sujeito compra uma versão nova, zero bala, e ele se desfaz. Tem muita gente que não fica guardando o livro, né? E vai levando em frente. Não é meu caso. Não é meu caso. Eu sou apegado com as minhas coisas e apegado com meus livros. Muito apegado com meus livros. Nós temos alguns exemplares no escritório, né, de edições anteriores, e eu tenho uma aqui em casa, que é, por exemplo, que foi do professor Henrique Gutfrey, falecido professor Henrique Gutfrey. Ele me deu de presente a edição, é uma edição antiga do Montoya. Tá lá, tá guardado, né? Aqui embaixo, eu estou em casa hoje, né, fazendo a aula de casa, tá ali na minha biblioteca. É um livro de referência. É um livro de referência. É um livro que diz para vocês como resolver problemas de concreto. Nesse livro do Montoya tem a tabela para cálculo de laje. Ficar, Filipão, mas tu tá me falando para comprar um livro usado e antigo. Sim, meu velho, mas tu acha que a equação diferencial da placa mudou de 1970 para 1980 para 90 para 2000? A laje continua sendo a laje. A laje continua sendo a laje. O que muda é o critério de dimensionamento, é a armadura. Isto é definido pela norma brasileira. Isso tu vai olhar na norma. Como? Qual é o critério? Qual é a armadura mínima? Ah, isso está na norma. O que o Montoya vai te ensinar? Como determinar o momento máximo na laje. E eu digo para vocês, né? Isso não mudou. Isso não mudou. Se você pegar a tabela da 15ª edição ou a tabela da 8ª edição, é obviamente que essa tabela é a mesma. Ah, ela pode ter mudado de aparência, pode estar com a letrinha maior, com a letrinha menor. Tá bom, mas o cálculo, o coeficiente de cálculo é obviamente, naturalmente, exatamente igual. É uma dica. É uma dica, porque o cara está começando a carreira, né? Eu não acho que a melhor ideia que ele possa ter, a não ser que ele tenha grana, que ele possa, que ele está bem na foto, né?
comprar o exemplar zero bala. Não precisa, não precisa. Ele pode e fatalmente vai encontrar no sebo, nos livros usados. Aliás, visitar um sebo é uma grande experiência, vale a pena. Como eu vou usar essa tabela? Olha, né, o nome do livro é isso, Hormigón Armado, que é concreto armado em espanhol. O processo de cálculo consiste em ler coeficientes que estão aqui nessa tabela, né? Em que eu vou, como entrada para minha tabela, eu terei 9 casos de vinculação, né? Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Cada caso aqui te define a vinculação que eu tenho, né, em cada bordo. Lembrando, quando eu tenho essa linha tracejada e cheio, quer dizer apoiado, né? Quando eu tenho esse listadinho aqui, ó, onde tem um caso engastado aqui, ó, né? Vocês têm uma situação, esse bordo aqui é um bordo engastado, então aí vocês têm momentos nessa direção. Gente, para usar essa tabela, vocês têm que ver qual é o caso de vinculação da laje de vocês. Em que caso eu estou? Primeira coisa. Segundo, qual é a relação LY por LX? Notem que a tabela está feita na relação inversa, né? Antes a gente estava falando de LX por LY. A tabela do Montoya fala de LY por LX. O LY continua sendo o menor vão, o LX continua sendo o maior vão, certo? LY por LX. Se nós chamamos esse kappa, eu criei esse parâmetro kappa. Se vocês olharem aqui na tabela, vocês vão ver que todos os valores, todos os momentos, eles são... Vamos dar um zoom aqui para facilitar que vocês enxerguem. Vocês estão vendo que todos os valores, o MY, o MX, o MY negativo, né? Eles são 0,201 da carga vezes LY ao quadrado. Para organizar as ideias, eu chamei esse parâmetro de kappa, que é o K em grego. Então eu chamo de kappa o 0,01 QLY ao quadrado. E o teu momento numa determinada direção, ele será o coeficiente lido na tabela vezes esse kappa. Esse kappa é fixo. Então eu vou pegar este parâmetro, vou multiplicar pelo coeficiente que eu leio na tabela, e esse coeficiente que eu leio na tabela, ele está vinculado, obviamente, com o esforço que eu quero e com a relação LY por LX, né? Em função desses valores eu tenho. Gente, a primeira, presta atenção. Tá cochilando, né, meu velho? Acorda, acorda, vem comigo. Não perde essa, né? O que que acontece? Pô, mas eu tô com a câmera desligada, como é que ele viu? Eu saco, eu tô há anos no trecho. A essa altura o cara começou a cochilar ou tá olhando a enchente na televisão. Não, 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 foca, foca. Se tu ouvir a voz da consciência, tu te atrapalha. Então, o que que acontece? E esta primeira linha aqui, ó, o W, ele dá a informação da flecha. Nós não vamos usar essa flecha obtida por aqui pela tabela. Por quê? Porque concreto armado não é material elástico, essa flecha ela não é verdadeira. Então, a primeira linha da tabela sempre é a da flecha. Vocês notam, a tabela ela é pequenininho, isso é do livro, o que é que eu vou fazer? Né? A gente até tentou melhorar, mas não é muito fácil. O que que acontece? Sempre o primeiro valor é MY negativo, MY positivo. O segundo é MX positivo. O terceiro é MY negativo e o último é MX negativo. Momento ao longo do bordo X negativo.
momento ao longo do bordo Y, né? Positivo, negativo, conforme o caso. É fácil de ver, porque está indicado aqui, ó. Vocês veem a dupla flecha aqui assim, né? Então, o que acontece? Você tem uma laje que tem os 4 bordos engastados, então você terá, né, momento no bordo Y, momento no bordo Y, momento no bordo X, momento no bordo X aqui, né? Notem que o vetor é dupla flecha, ou seja, interessa é com ele que tu vai calcular a armadura que está nesse bordo aqui. Filipão, e se eu tiver uma relação intermediária de LY e LX? Você vai interpolar. Eu, em geral, sugiro uma interpolação a olho, uma interpolação por aproximação. Né? Não acho que vale a pena ficar fazendo regra de 3 para cada caso desses. Pelo amor de Deus, é muito trabalho. Então você olha, estima que aproximadamente esse erro também não é tão relevante assim para que a gente possa ter dificuldade. Então vamos estabelecer. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Vejam que é um processo simples, não é um processo difícil. Vamos estabelecer, vamos combinar um roteiro, uma orientação para que vocês possam calcular essas lajes. Qual é a primeira coisa? Determinar vãos, vínculos e cargas. A primeira coisa, né? Lembra que lá quando eu falava das vigas, eu dizia, tem que preparar os dados. É isso. Então, a primeira coisa, tem que definir os vãos. Tem que medir o vão entre os eixos das vigas. Você vai olhar para o seu projeto, vai olhar para o lançamento. Quando você está calculando, você tem que fazer um lançamento estrutural. Né? Você começa a construir aquilo que na obra é chamado de planta de formas, né? Onde se define a forma da estrutura. A planta de formas não é um cálculo, não é uma demonstração da forma de madeira, não é isso. A planta de formas de concreto define a dimensão das peças estruturais, a forma. Né? Talvez planta de formas fosse até um nome melhor. Por quê? Porque, na verdade, estas formas, né, é que vão definir a dimensão, a largura da viga, a altura da viga, a espessura da laje. Lá você começa a construir. E claro que você faz, isso é o que a gente chama de lançamento estrutural, né? Você vai pegar isso e vai ajustar essas coisas, né? Na medida que o teu cálculo vai avançando. Puxa vida, tá dando muita armadura. Aumenta a espessura da laje. Né? Tá sobrando muito, diminui a espessura da laje. Mas você tem que ter um ponto de partida para calcular. Você terá que arbitrar. Eu até mostrei alguma referência para estimar, vocês podem usar por ali. Então, eu vou medir o vão entre os eixos das vigas, vou chamar de LX o maior vão e LY o menor vão. Vou definir a vinculação da minha laje. Lembrando, para engastar as lajes tem que coincidir a face superior, a diferença de espessura tem que ser menor, igual a 2 centímetros. Caso contrário, laje mais fina engasta na mais espessa, a espessa não engasta na fina. Volto para o assunto das cargas, que a gente já repassou no início dessa aula. Peso próprio da laje, o H vezes 25. O revestimento mais reboco tem que olhar na arquitetura, alguma coisa entre 0,8 a 1,2 kN por metro quadrado. E as cargas de utilização, olhar na NBR 6120. Então, eu preparei os dados, eu organizei, eu defini os parâmetros e as dimensões da minha laje. Meu segundo passo é calcular os momentos na laje. Eu determino o kappa, 0,01 do QLY ao quadrado, estabeleço a relação LY por LX e olho qual é o caso de vinculação que eu tenho. Qual é o caso de vinculação que eu tenho, gente? É um bordo engastado, outro bordo apoiado, outro bordo engastado, outro bordo apoiado. Eu vou na tabela, eu olho naqueles
9 casos, é esse o caso que eu vou trabalhar. Este é o caso da minha laje no meu projeto. Cada laje do pavimento, lembra que um pavimento de um edifício, um pavimento de uma obra, tem várias lajes. 10, 12, 15 lajes, às vezes. Né? Para cada laje, você vai estabelecer isso e vai determinar. E aí, quando nos bordos engastados, uma laje biapoiada só tem momento positivo, porque todos os 4 bordos são apoios, não tem negativo. Só tem negativo no engaste, obviamente. Né? No apoio, o momento é zero. O MX, o MY, o MX negativo e o MY negativo serão obtidos pelo kappa vezes o coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3, coeficiente 4. Da onde que eu tiro estes coeficientes? Você tira dessa tabela que está aqui. Essa tabela é que vai te dar a informação. Você determina o caso, determina a relação LY por LX e vai ler esses coeficientes. Sempre o primeiro tu não vai usar, porque a primeira linha é da deformação e nós não vamos trabalhar com a deformação. Os outros você vai avaliar. Filipão, mas olha aqui, Filipão, esse caso aqui, ó, só tem MY e MX. Claro, porque é uma laje totalmente apoiada, não tem negativo, então só tem os momentos positivos. E essa aqui tem os 4, né? Vejam, é óbvio que o negativo aqui é igual ao negativo lá. O negativo aqui é igual ao negativo lá. Os bordos são simétricos, né? Eu terei exatamente o mesmo momento nessas arestas aí. Do momento, a partir da situação em que eu tenho os momentos, né, eu posso calcular a armadura. A armadura, essa nós já sabemos fazer. É o K6, que é 100 vezes o D ao quadrado. Lembra que o D é o H menos 2, para viga é H menos 4, para laje que não tem estribo, que a bitola é fina, o D é H menos 2. Eu pego o momento que eu obtive aqui e multiplico por 10, porque a tabela de dimensionamento que vocês têm considera tonelada, força, centímetro. E o meu momento está em quilonewton metro por metro. Então, para converter, eu tenho que multiplicar por 10. Leio o K3. Aqui um alerta, né, gente? Normalmente, para lajes de tamanho usual, a armadura que eu vou adotar é uma armadura fina. E essa armadura fina é produzida com aço CA60. Mas isso é uma definição do projetista. Felipe, eu estou trabalhando com lajes grandes, 8x8, 8x9. Eu vou precisar de bitolas mais grossas. Bitolas acima de 8 milímetros tem que ser CA50. Bitolas mais finas, que é o comum para laje, né? Laje, em geral, se arma com bitola de 5 milímetros, com bitola de 4,2, com bitola de 6,3, às vezes de 8. Estas bitolas são feitas em aço CA60. Então, vocês terão que fazer a leitura do K3 para o FCK correspondente e para o aço CA60. Com isso, vocês calculam, né, o AS, que é, de novo, o momento vezes 10, o K3 sobre D vai ter a armadura. A partir daí, vocês vão definir as bitolas com a tabela do ferreiro para lajes. Aquela que diz, olha, você usa bitola de 5 a cada 15, bitola de 5 a cada 14 e por aí vai. Observem, eu calculei as armaduras positivas, aquelas que vão na face inferior. Lembrando, armadura positiva vai na face inferior. Aquelas que estão no interior da laje, que vão de ponta a ponta na laje. Né? A armadura ela vai de ponta a ponta. Agora, e as negativas? Por que eu não calculo direto a armadura? Eu tenho que guardar esses momentos negativos para comparar com a laje vizinha. Num exercício, eu até posso fazer. Agora, vejam, se eu estou fazendo um pavimento, eu guardo o negativo daqui, né? Para quando eu calcular a laje vizinha, eu ter também o negativo dela. Aí, naquele bordo, naquela aresta,
eu tenho os dois negativos. Qual é o que eu vou usar? O maior deles. Não é a média, não é a soma. Eu vou dimensionar com o maior dos dois momentos na fronteira. Esse é o padrão. É o que está escrito exatamente aqui nesse roteiro. Tá claro para vocês? Muito bem. Pelo menos um sinalzinho eu recebo, né? É uma loucura. Os caras não falam comigo. Tá bem. Vamos fazer um primeiro exemplo. O que eu preciso de vocês aí? Pega as tabelas. Bah, eu não tenho as tabelas. Velho, se tu demorar um pouco mais a ter as tabelas, que estão no Moodle, dá para abrir no Moodle. Mas se tu demorar um pouco mais as tabelas, tu não vai precisar dela mais. Semestre que vem tu pega. É, claro. O sujeito quer dimensionar concreto não tem uma tabelinha na mão. Se liga. Se liga. Então, baixa aí no Moodle. Mas aonde que eu acho no Moodle as tuas tabelas? Nas notas de aula. Nas notas de aula, no final das notas de aula, da apostila, onde, aliás, tem muitos exemplos de laje, como já tinha muitos exemplos de vigas, né? Muitos exemplos de lajes resolvidos. E eu vou querer que vocês façam. Porque esse negócio funciona se o camarada exercitar. Se o camarada fizer um, fizer outro, fizer um, fizer outro, e assim por diante. Até que esse troço entre na circulação sanguínea. Se o cara for fazer um exame de sangue, tem que aparecer lá, né, o processo de cálculo da laje. Ele vai aparecer, ele está dentro, ele é intrínseco. O cara, se sonhar com uma laje, ele calcula a laje no sonho, porque isso está no interior dele. Vamos em frente? Olha só. Dimensionar a laje abaixo, concreto C25, aço CA60. Eu estou dizendo para vocês que a laje tem 10 centímetros, que esse bordo aqui é engastado, que esse bordo é engastado, que esse bordo é apoiado, que esse bordo é apoiado. E eu já disse para vocês que o vão, este vão é 6,20 metros e este vão é 4,40. Estou dizendo para vocês que o revestimento mais o reboco dessa laje, aquele negócio do piso, do reboco, é 1,10. Que é uma laje de escritório. E que a norma NBR 6120, porque alguém pode não ter a norma aí e tal, né? A NBR 6120 diz que a carga de uma laje comercial, de um escritório, de um espaço comercial, é 2 kN por metro quadrado. 200 quilos por metro quadrado. Está na norma. Bom, então vamos calcular. Primeira coisa, preparar os dados. Primeira coisa, né? Definir vãos, vínculos e cargas. Então vamos lá. Quem é o LX? Quem é o LY? Acompanha comigo. Acompanha comigo. Pensa junto. Quem é o LX? O maior. Quem é o LY? O menor. Então, LX, 6,2 metros, LY, 4,4 metros. A vinculação, bom, a vinculação eu dei, né? Nesse exercício veio de brinde a vinculação. Tá dado. Cargas. Peso próprio da laje. Zero. O peso próprio é a espessura H vezes o peso específico do concreto. Ah, professor, é porque tu disse que era C25? Não, meu filho, não, não, não. C25 é a resistência do concreto. Aqui é 25 kN por metro cúbico. Isso aqui não vai mudar nunca. O peso específico do concreto, o camarada aprende lá em materiais de construção 2, né? Ou lá na primeira cadeira de materiais, né?
me fugiu o nome agora, a cadeira que antecede materiais de construção lá, que o Ricardo dá, né? Peso Ciência dos materiais. específico. Não ouvi. Ciência dos materiais. Boa! Boa, que bom! Pelo menos tem que fazer uma provocação. Agora, pelo menos, eu sei que nem todo mundo está dormindo nessa aula. Valeu, Caio. Obrigado. O que acontece? Uma desgraça de dar aula assim, à distância, é que não adianta gritar. Eu só infernizo os vizinhos e o pessoal que está na volta aqui. Porque o cara no computador, ele vai lá, ele está gritando muito, baixa o som. Né? E aí eu não estou mais gritando, porque ele baixou o som. Na sala de aula, olhos nos olhos, o cara começa a cochilar e eu solto a voz. Né? E aí tem cara que acorda que chega a ter um tremelique. Peso próprio da laje, 0,10 vezes 25, 2,5 kN por metro quadrado. Então, a carga total é 2,5. O revestimento mais o reboco eu dei 1,1. A sobrecarga eu dei 2,0. Total 5,6. É só somar aqui 5,6. O que significa isso? Cada metro quadrado de laje tem 560 quilos. Cada metro quadrado de laje tem 560 quilos. Agora, você se tem conta como a carga num edifício ela flutua muito, gente, muito. A única coisa certa que eu tenho é o peso próprio e o revestimento. A sobrecarga pode estar lá ou não. Você imagina um prédio de 20 pavimentos, a carga que eu estou prevendo de sobrecarga é 2 kN por metro quadrado em todos os metros quadrados da obra. Sim, mas tem escritório que está vazio, que não está sequer ocupado, tem escritório que está o cara sozinho sentado, e 200 quilos por metro quadrado, meu Deus do céu, né? 200 quilos por metro quadrado são 2 gordos por metro quadrado em todos os metros quadrados da obra. Resultado, na prática, a expectativa é, né, que a obra lá embaixo na fundação, na prática, na real, tenha uma carga muito menor. Eu calculo a obra porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você não é fiscal da obra, você não vai ficar lá olhando a obra ao longo da vida dela. Então eu calculo a obra para uma previsão de carga, né? E, em geral, a carga real na obra, a carga de serviço é menor. Claro que é menor. Em geral, os teus pilares trabalham com folga. É o pilar que leva a carga para a fundação, né? As tuas estacas trabalham com folga. Né? Agora, quanto é essa folga? Não sei, depende do dia. Depende do dia. Né? Depende da situação. Uma das experiências que eu passei, acho que eu cheguei a comentar isso na aula passada com vocês, é que ao longo desse processo, né, de armazenamento de doações lá no centro de eventos da PUC, era um tal de gente me perguntando: será que dá para botar mais uma pilha de água em cima dessa laje? Será que dá para botar? Claro, então vejam, as situações elas são, né, absolutamente variáveis. Você não é fiscal da obra, você não sabe o que vai acontecer com essa obra. A obra não te pertence. Te liga, a obra não te pertence. Então o que você faz? Você calcula por um padrão fixado, que é um padrão confortável. Claro que é um padrão confortável. Né? Eu não posso calcular por uma sobrecarga de 100 quilos metro quadrado e depois descobrir que tem um escritório em que o cara tem um arquivo metálico tapado de processos e que pesa muito mais do que isso. Não, eu tenho que trabalhar com o padrão usual, que é o que a norma define para a gente. No conjunto do edifício, a expectativa é de que a carga real seja bem menor. Bueno? Ô, professor, essa Oi. questão de revestimento mais reboco, que é 1,1 kN por metro quadrado, isso aí também é arbitrado por norma, que nem ali o da laje do escritório? Não, não. Ou isso Observa, aí essa carga, vamos voltar aqui, ó. é isso que eu não entendi. Não tem problema. Eu estou aqui para isso. Observa, eu voltei naquele primeiro material, tá? O que acontece?
a gente sabe que o reboco, né? O reboco de laje, que em geral é um reboco fininho, ele tem uma carga da ordem de 0,25 kN por metro quadrado. Agora, a carga que tem em cima do revestimento depende da espessura de massa, né? E, sobretudo, do tipo de piso que tu tem aqui. Né? O que se sabe? Olha, se for taco e parquet é 0,7, se for carpete é 0,6, se for cerâmica, porcelanato, mármore é 0,85, né? Se for granito, basalto, aí tem que ver a espessura. Né? Granito, basalto são pedras pesadas. A ordem é na ordem de 1,5 kN por metro quadrado. Então, quanto é a carga? É o 0,25 do reboco, se existe reboco, né? Mais o que tu tem aqui. Essa carga aqui não é o peso do revestimento, é o peso da massa mais o revestimento. Então, digamos, é porcelanato, 0,85 mais 0,25, né? Isso aqui te dá exatamente 1,10, certo? Né? Não, mas olha, é um carpete. Então é 0,6 mais 0,25, 0,85, 0,9 é o que a gente costuma colocar. Né? Agora, da onde que eu tiro essa informação, Caio? Eu tiro essa informação do projeto de arquitetura. Quem define qual é o revestimento que eu vou ter, o que eu vou colocar no piso é o arquiteto. Né? E nem sempre é igual para todas as peças, para todos os ambientes da tua edificação. Então, tu vai olhar na arquitetura, vai ver o que é. Se ele não disse, se ele não colocou, você telefona para ele, pergunta, manda um e-mail e pergunta, olha, qual é, né? Que tipo de revestimento nós vamos usar. Né? Na média, tu vê que com esses valores aqui, né, eles vão ficar aí entre 0,8 a 1,2, 1 a 1,2 kN por metro quadrado. Neste exercício, né, o que acontece? Eu tenho que dar essa informação. Porque tu não está na obra, tu não tem arquitetura da obra, então eu estou te dizendo que, olha, eu estou considerando 1,10 kN por metro quadrado, não foge daquele padrão. Ficou claro? Muito bom. O capa. O capa agora já para determinar os momentos. Eu já estou me preparando para usar a tabela do Montoya. 0,001 da carga vezes LY ao quadrado. 0,01 vezes os 5,6 que eu tirei daqui, vezes o LY, que é o menor dos dois vãos, 4,4 ao quadrado. Isso aqui me dá um capa de 0,108. Eu acho prudente aqui sempre usar 3 casas decimais, tá, gente? Por quê? Porque são valores pequenos, então é bom trabalhar com 3 casas decimais. Ly por Lx. Eu vou estabelecer a relação entre o lado menor e o lado maior. Nesse caso, deu 0,7. Ok? Eu vou ter momento em x, momento em y, momento negativo em y, momento negativo em x. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu preciso ler esses coeficientes na tabela. Vamos fazer isso juntos. Vejam, eu tenho 0,7, né? E eu tenho um caso que é apoiado, apoiado, engastado, engastado em esquina. Vamos lá, vou voltar para a tabela. Está aqui a tabela. Vamos dar um zoom para ver se os caras enxergam um pouco melhor. É que acaba perdendo resolução, né? Mas vamos lá. Qual é o caso? Qual é o caso que nós temos no exercício? É engaste com engaste em quina. Apoio com apoio no outro canto. Vem cá e olha, ó. O LY é o menor, o LX é o maior. Engaste aqui, engaste aqui. Apoio aqui, apoio aqui. Eu estou no terceiro caso. Certo? Então eu tenho que olhar a minha vinculação com o caso da tabela. Então aqui a vinculação, ó.
Engaste, engaste, apoio, apoio. Terceiro caso. Terceiro caso. Coluna do 07. 05, 06, 07. O MY. É Y, né? É. Essa tabela é desgraçada, né? O MY, o 07, 45 o coeficiente. O MX, 24. O MY negativo, 101. O MX negativo, 80. Terceiro caso, eu escolhi pelos vínculos. A relação LY por LX me dá a coluna. O que é o esforço que eu estou lendo? Está dito aqui. Né? Então, terceiro caso, 45, 24, 101 e 80. Volto lá para o meu exercício. MY positivo é o kappa vezes o 45. MX positivo, o kappa vezes 24. MY negativo, o kappa vezes 101. MX negativo, o kappa vezes 80. Como às vezes é meio difícil de ler ali na tabela, porque a tabela realmente ela é pequenininha, gente. Né? O que acontece? Eu sugiro que vocês anotem do lado. A primeira linha é W. A segunda linha é MY positivo. A terceira linha é MX positivo. A quarta linha é MY negativo se existir MY. Né? E a última linha é MX negativo se existir MX negativo. Então é YX, YX. Essa é a lógica da tabela para quem tenha dificuldade para poder ver ali na nossa tabela os valores. Bom, agora é apertar botão de calculadora. 0,108 vezes 45 é 4,86 kNm por metro. Opa, por que por metro? Quilonewton metro é a unidade de momento, força vezes distância. Por metro, porque eu estou calculando o que essa tabela me dá, são os valores dos momentos em faixa de 1 metro. Lembrando, laje se calcula em faixa de 1 metro. Então, esses momentos é 4,86 kNm por faixa de 1 metro. Na direção X, 2,59 kNm por metro. Em geral, como regra, a menos que a laje seja muito perto de quadradinha e tenha vinculação diferente, mas na regra, o MY vai ser maior do que o MX. Por quê? Porque na direção menor a curvatura tem que ser maior para poder ter a mesma flecha. Então, em geral, a maior armadura vai estar no menor vão. A maior armadura vai estar no menor vão. Raras são as exceções. Muito raro. Normalmente leva para a vida. Leva para a vida. A maior armadura vai estar no menor vão. Pode apostar. 4,86, 2,59. O momento no MY é 10,91. MY é a extremidade do bordo Y. Pensa assim, o Y é essa direção. Olha o meu mouse. Foca no meu mouse. Na ponta do Y está aqui, ó, armadura na direção Y, para esse bordo, ao longo do bordo X, se você quiser pensar. 10,91. Pensa na direção Y. 4,86, MY positivo. 10,91, MY negativo. Em X, na maior dimensão, 2,59 no positivo, 8,64 no negativo. Certo? Professor, e nesse bordo é apoiado, é zero. Nesse bordo é apoiado, é zero. Apoio tem momento zero. Alguém se perdeu?
Mayday, Mayday. Estamos caindo. Houston, we have a problem. Tem que tirar onda, né, João? Senão, essa altura da noite. Tem cara que nem reage. O cara já me largou faz horas. Tudo certo. Muito bom. Começaram a aparecer os positivos. Tem que chamar no apito, né? Senão eu fico pensando que o cara tá dormindo, né? O que já foi. Me largou. Com esse frio, não vou nem falar que o cara tá tomando uma Brahma, né? O cara pode tá num vinho tinto, né? Bom, aí pode ser um Malbec de Mendonça ou sabe como é que é, né? Um sangue de boi. Tudo tá valendo, não tem problema. Agora é calcular armadura. Nisso vocês são craque. Eu vou pegar cada momento desses aqui e vou calcular a armadura. MY, MX. Nesse caso, como eu não sei quais são as armaduras os momentos dos vizinhos, eu vou assumir que ele que está valendo. Então vem para cá. A SY, o D, 10 menos 2. 10 é o H, menos 2, 8. K6, B, 100, D ao quadrado, pelo momento 48,6. Olha aqui, ó. Era 4,86, multipliquei por 10, 48,6. Isso significa 1,69 centímetros quadrados por metro. Tenho que comparar com a armadura mínima. Laje muito frequentemente me dá armadura mínima. A armadura mínima positiva. Armadura mínima positiva. Positivo é a que vai na face inferior. A norma diz que é 0,67 de 0,015 de BH. O positivo tem esse 0,67 na frente. Tanto da armadura mínima que a norma diz, alivia o positivo, faz 2/3. Então é 0,67 de 0,015 de BH. 0,07 de 0,015 de 100 vezes 10, que é a espessura, dá 1,005. Portanto, essa armadura é maior do que a mínima. Eu terei que ver na tabela qual é a armadura que eu vou usar. Está valendo 1,69, porque 1,69 é maior do que a mínima. Eu vou na tabela do Ferreiro para Lages, eu vou olhar lá, né, página 161 das minhas notas de aula, e eu acho, pode olhar aí, quem tem, né? Eu estou debaixo das cobertas, eu não posso sair daqui, né? Tá muito frio. Tá bom. Então acredita na gente. Depois não chora no dia da prova. 1,69, isso aqui dá 5 cada 11 pelos meus cálculos, né? Deve ter outras combinações, claro que sim, né? 6, 3 cada alguma coisa. Eu escolhi 5 cada 11, eu gosto de trabalhar com a bitola de 5, né? 4,2 é uma bitola muito fininha, deforma muito, né? Quando eu consigo, eu trabalho 5 cada 11, né? A minha recomendação é não fazer, preferencialmente, não fazer essa bitola, esse espaçamento menor do que 10 centímetros. Fica muito perto, o agregado não entra. Então, assim, às vezes 9, mas assim, o ideal é que isso aqui esteja sempre entre 10 e 20. Então, 5 cada 11, colocado na menor direção. É essa linha que eu pintei de azul aqui. Por quê? Porque eu estou calculando a SY. A SY é a armadura paralela ao bordo Y, que é a direção de menor vão. Vou calcular em X. O que muda? Muda o momento. O momento na direção X está aqui, ó, 2,59. Então eu venho para cá. Minhas costas já estão me doendo, né? Eu venho para cá e o que acontece? Eu tenho 100 vezes 8 ao quadrado por 25,9, 247,1. Vou na tabela do K3. O que eu tenho que cuidar?
que o concreto é C25 e que o aço é CA60. Vou na tabela do K3, quem tiver a tabela aí pode olhar, né? Pega a tabela e olha, eu tenho o K6, 247,1, concreto C25, coluna do CA60, e eu achei 0,274. A armadura paralela ao lado X é 0,274 vezes 25,9 sobre 8, que é o D. Isso dá 0,88 centímetros quadrados por metro. Opa! A armadura mínima era 1 centímetro, 1,005. Né? Então, eu tenho que adotar a SX igual a S mínimo. Eu calculei 0,88, a norma diz no mínimo 1, meu filho. Então, está valendo 1. Né? Você vai fazer. Vai para a tabela do Ferreiro Lages, isso dá 5 cada 19. Né? Então, paralelo ao lado X, eu vou botar 5 cada 19. Estou armando a minha laje, 5 cada 11 numa direção, 5 cada 19 na outra direção. E os momentos negativos? Bom, os momentos negativos eu deixo eles guardados para calcular, né, quando eu tiver a laje vizinha. Se esse for o maior momento, eu calculo. Qual é a grande diferença do negativo? A grande diferença do negativo é que a armadura mínima do negativo não tem esse 0,67 aqui. Tá claro, galera? Vamos deixar vocês respirarem? 9 minutinhos. Né? E aí vamos fazer outro exercício. Pode ser? O que aconteceu aqui? Vamos voltar aqui. Deixa eu fazer um comentário para vocês antes da gente dar essa paradinha. Né? Muita gente está me perguntando, me mandando mensagem sobre qual é a perspectiva da semana que vem. Galera, rigorosamente a informação que se tem, que está valendo, é de que a previsão é de volta às aulas presenciais na próxima segunda-feira, dia 3. Se isso se confirma, a nossa próxima aula será, né, presencial em sala de aula. Mas isto pode mudar. Por quê? A universidade já tinha se comprometido, quando ela emitiu essa previsão, ela disse: vou reavaliar ao longo do período. Reavaliar quer dizer reavaliar a situação. Né? Há uma reunião prevista para acontecer entre amanhã e quarta-feira, na reitoria, né? Não é uma reunião de que coordenadores participem, para tomar uma definição única para a universidade. Qual é a observação? Né? A observação é de que ainda existe muita dificuldade de circulação na Grande Porto Alegre. Especialmente quem está fora de Porto Alegre, continua muito complicado entrar e sair da cidade. Está muito difícil entrar e sair da cidade. Por quê? Porque, na verdade, as vias estão fechadas, os caminhos são emergenciais, a 118 está hiper engarrafada, outro dia alagou com as chuvas. Né? Então, a situação para entrar e sair está levando 2 horas, 3 horas para entrar e sair de Porto Alegre, o que é muito tempo. Imagina o cara vir à aula, leva 3 horas para vir, né? Quando vai embora, leva 2, final da noite, leva 2. Então, tem muita região que está sem energia elétrica, tem muita gente que está abrigado em casas de parentes, de amigos, também fica ruim. Né? Então, tem uma série de dificuldades. Nesse contexto, a universidade está avaliando a situação. Eu não sei qual é a tendência, ela vai resolver, né? Mas eu acho que vocês têm que estar alerta, porque é possível que isso se prolongue, né? Ainda por algum momento, é possível que isso se prolongue, né? Até que se resolva essa condição. Né? Vocês vão ser informados pela própria universidade, a gente vai divulgar, né? Para a gente mudar pouco, nós não temos prova prevista, então, assim, não para agora, né? Imediatamente. Então, assim, vocês só acompanhem. A tendência, me parece, é de que a universidade possa reavaliar esse prazo, né? E talvez possa ainda prorrogar por algum período as aulas online. Ok?
Alguém Como quer tá me a fazer uma situação ali pergunta? na frente do prédio 40 ali? Eu vi a foto sexta-feira ali, né? Que deu um problema na pista ali. É, o que está acontecendo, né, para fazer um comentário? Eu não participei daquilo ali, mas assim, o que está acontecendo, né, Caio? É que é o seguinte, ó, o solo está encharcado, absolutamente encharcado. Então, as tubulações que estão sob vias de trânsito, né, imagina o seguinte, ó, o solo ele tá mole, ele está saturado. Então, isso transfere uma compressão e as tubulações acabam rompendo. Ali rompeu um cano de esgoto, né, que traz lá do morro, passa por dentro da PUC e vai jogar no dilúvio, rompeu e a hora que o cano rompeu, né, volta a água do dilúvio para dentro da cavidade e cava por baixo, o piso cedeu, eles tiveram que abrir e consertar. Né? Aconteceu também aqui na Zona Norte, uma adutora de grande porte também cedeu e rompeu. Esse é um problema, digamos assim, um problema complementar que a gente tem com toda essa condição de chuva muito forte, muito alta, né? O leito, o solo, o terreno está absolutamente saturado, e aí você aplica a carga de veículos em cima e o piso cede e as tubulações que estão embaixo vão junto. Né? É um problema complementar. Ok? Vamos fazer um intervalo então? Mais alguém tem alguma pergunta para mim sobre esse assunto aí das aulas? Então tá, vamos dar uma paradinha, 9 minutinhos, e já voltamos para fazer outro exercício.
Voltei. Vamos tentar fazer um exercício juntos? Mas eu vou precisar que alguém tenha as tabelas aí, porque eu não tenho como ficar abrindo 200 telas. Eu vou criar um exercício e vocês têm que me ajudar por aí, né? O que, que eu preciso? Tabela do ferreiro, tabela de cálculo K6, K3 e tal. Eu espero que alguém consiga achar por aí, né? Para me ajudar, vamos fazer junto o exercício, né? É que senão fica muito de cartinha marcada, muito fácil. Vamos embora. Vamos mudar a prosa. Deixa eu fechar isso aqui. Aí eu ganho tela. Depende de fazer umas, falei pro Gui agora, fazer umas Não facas entendi. bem grandonas, tipo de 1 metro. Não só fazer uma do Puka, uma do Brownie, uma de café e uma de torrada. Opa, opa. Tô curtindo a receita. Pensando no café. Tamo junto e misturado. Calma que é cedo. Calma que é cedo. Pensa que tu já vai ganhar o deslocamento, né? Tu já vai ganhar o deslocamento. Se liga. Vambora. Vamos desenhar uma laje. Tá, essa aqui vocês não têm aí. Quem quiser, copia, porque essa eu vou construir aqui. Com as dificuldades de desenhar com essa naba aqui, né? Então você sabe. Ah, tá, botei uma laje aí. Vamos definir vínculos. Isso aqui é uma aventura, né? Tá, gente, eu estou fazendo assim, simplificado, até porque é bem difícil desenhar com mouse, né? Então, vamos admitir que é engastado lá e é engastado aqui. Agora vai ser jogo duro. Será que eu consigo botar uma linha tracejando? O Matheus Filipeto quer entrar aqui. Existe linha tracejada aqui? Deve ter, né? Mas que espessura, que a cor. Não sei fazer, vamos fazer aqui. Tá, vamos com a caneta, então. Dá para entender.
que é engastado ali, apoiado. Vamos botar que esta medida aqui é 5,8 metros. E vamos considerar que aqui é 8,6 metros.